Lições da Bíblia, com o pastor Estina. Olá, aqui é o pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre, de outubro a dezembro, estamos estudando o tema Verdade Presente em Deuteronômio. O assunto da semana é Deuteronômio no Novo Testamento. E o tópico para hoje, amaldiçoado em um madeiro. Paulo usou em sua carta aos Gálatas a expressão maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Expressão esta extraída de Deuteronômio. Em Gálatas, Paulo também mencionou que o justo viverá pela fé. Infelizmente, é comum se usar Gálatas como um tipo de justificativa para não guardar os 10 mandamentos. Esse argumento é usado como razão para não guardar o 4º mandamento, como se aquele, em oposição aos outros 9, fosse alguma forma de expressão do legalismo do qual Paulo tratou nesta passagem. No entanto, o apóstolo não estava falando contra a lei, e certamente nada nesse texto poderia justificar a quebra do sábado. A chave encontra-se em Gálatas 3:10, em que ele escreveu que todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. E então citou Deuteronômio 27:26. A questão não é obediência à lei, mas confiar na lei. Uma posição difícil, senão impossível, para seres caídos como nós. O que Paulo quis dizer é que não somos salvos pelas obras da lei, mas pela morte de Cristo em nosso lugar, a qual nos é creditada pela fé. Sua ênfase é o que Cristo fez por nós na cruz. Para destacar esse ponto, ele se referiu a Deuteronômio 21:23. Como Jesus, Paulo disse, está escrito, mostrando a autoridade do Antigo Testamento, e citou um texto que trata de alguém que, tendo cometido um crime capital e sido executado por isso, foi então pendurado em um madeiro, talvez para servir de exemplo. Paulo, porém, usou isso como símbolo para a morte substitutiva de Cristo por nós. Por quê? Porque Cristo se tornou maldição em nosso lugar, diz a Bíblia, porque enfrentou a maldição da lei, isto é, a morte que todos enfrentaríamos, pois transgredimos a lei. Porém, as boas novas do Evangelho dizem que a maldição que deveria ter sido nossa tornou-se dele na cruz, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido, está em Gálatas 3:14. Ninguém, a não ser Cristo, poderia redimir da maldição da lei o homem decaído e levá-lo novamente à harmonia com o céu. Cristo tomaria sobre si a culpa e a humilhação do pecado, tão ofensivo para um Deus santo, que deveria separar entre si o Pai e o Filho. Paulo defende tanto a lei quanto a graça, embora também advirta contra a má compreensão desses dois princípios. Quando Paulo discutiu a maldição de Deuteronômio contra aqueles que observam a lei, ele insistiu em dizer que não é a lei, por si só, que salvará os crentes. Paulo argumentou que eles não deveriam confiar na lei para a salvação, pois o rigor da lei, na verdade, os tornava dignos de morte. O esforço humano para obedecer à lei está fadado ao fracasso e, portanto, torna a maldição efetiva. A razão desse paradoxo reside não só no valor da lei, mas também na fé, na graça divina. Paulo não promove a rejeição da lei, ao contrário, ele reforça a necessidade da lei. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5:39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você, pela graça e misericórdia de Deus.